Fala comigo, meu querido aluno, tudo bem com você? Professor Rodolfo chegando aqui para mais uma super aula no Monster Concursos. Hoje nós vamos de dica para o concurso da PCMG, tá beleza? Esse concurso que tá aí na boca do povo, bombando, esse edital que veio destruindo para o cargo de investigador, tá beleza? Você que tá aí querendo fazer essa prova, você que vai fazer esse concurso, cara, você deve ter visto, né, o peso da parte de informática, você deve ter visto, né, o quão importante é informática neste concurso, tá beleza? Principalmente neste cargo de investigador. Então hoje aqui nós vamos pegar um tópico do edital, tá? Pragas virtuais e malwares. Lá no edital vai estar tipos de vírus, worms, ransomware, phishing, farm, vai estar um monte de coisa lá. Mas resumidamente está falando de malwares e pragas virtuais, tá? Geralmente nos editais vem malwares e pragas virtuais, tá beleza? Malwares nada mais é do que código malicioso, tá beleza? Quando a gente fala em malware, nós estamos falando em código malicioso. Deixa eu testar meu pincelzinho aqui. Show de bola, tá? Então, quando a gente fala malware são códigos maliciosos, tá ok? E praga virtual, por quê? Praga virtual. Por que praga virtual? Porque é uma praga, tá ok? Então, quando a gente fala pragas virtuais, né? A gente já engloba aí as fraudes, tá beleza? A gente já engloba spam, tá beleza? A gente engloba um monte de gambiarrinha que tem na internet, né? Que afeta o nosso dia a dia, o nosso uso do computador, o nosso uso da internet, tá beleza? Então, seguinte, então nós vamos trabalhar com isso hoje, tá? Vamos tentar aí fechar esse tópico, tá beleza? Vamos tentar fechar esse tópico para você já eliminar isso aí, riscar isso aí no seu edital. Lembrando que meu Instagram, Rodolfo D. Alves, tá beleza? Você que quer dicas para o concurso da PC e tantos outros, tá beleza? Pode ir lá no meu Instagram, que eu sempre tô dando dicas, sempre tô postando questões, sempre tô falando alguma coisa sobre concurso público, tá? E a PCMG não é diferente, tá? Aqui em Minas Gerais, a gente domina PCMG. Tá ok? Então vai lá no Instagram, se você quiser dar um alô, se você quiser fazer uma crítica, uma sugestão, não tem problema. Lembrando, né, antes de começarmos a aula, você tá no YouTube, meu querido, dá o like aí se você já conhece. Se você não conhece, tá? Assiste um pouquinho, eu tenho certeza que você vai gostar dessa aula, tá? E depois dá o like. Lembra de ativar o sininho, tá? É sempre importante vocês ativarem o sininho para receberem as notificações aqui do Monster Concurso, tá beleza? Interage. Deixa seu comentário, deixa o seu gostei e vai lá no meu Instagram, fala se você gostou ou não. Não tem problema, é sempre bom eu ter esse feedback, né, do que precisa ou não melhorar para as nossas aulas, para eu sempre trazer o melhor para vocês aqui, tá ok? Eu venho aqui, dou essa aula, tá beleza? Mas eu preciso do feedback de vocês para eu continuar melhorando cada dia, tá ok? Então é o seguinte, a dinâmica da aula hoje é o quê? Peguei várias questões da FUMARC e de outras bancas, tá? E aí, nós vamos passar pelos tópicos, né, que está... Ou melhor, nós vamos passar por este tópico, né, que esse aqui é um tópico só lá dentro do edital, nós vamos passar por este tópico com base nas questões. Questões da FUMARC e questões de outras bancas parecidas com a FUMARC, tá beleza? Então, nós vamos resolver a questão e vamos pegar a malícia da parada, tá beleza? Então, deixa eu colocar meu passador aqui, tá? Vou deixar ele aqui, ó. Deixa aqui e a gente já começa aqui, né? A gente já começa a nossa aula, tá ok? Opa! Com a primeira questão de hoje, tá ok? A primeira questão de hoje. Então, olha só, essa aqui, galera, essa aqui é uma questão da FUMARC, típica questão da FUMARC. A FUMARC gosta muito dessa parte aí de vírus, de worms, essas coisas, tá ok? Então, o que você tem que saber, né? Vê de regra, vírus e worm, tá? Você tem que saber porque a FUMARC gosta. São coisas diferentes, tá beleza? A gente vai ver aqui que são coisas diferentes. E aí, o que acontece? Você tem que saber que você está indo fazer prova de concurso público PCMG para a FUMARC, tá? Para a FUMARC. Então você tem que saber o que a FUMARC gosta. Olha só, o tipo de ameaça à segurança de um computador que consiste em um programa completo que se replica de forma autônoma para se propagar para os outros computadores. Galera, o cara que não assistiu essa aula, de cara, ele já vai para onde?
vírus, certo? De cara o cara vai para vírus. E aí o que ele faz? Se lasca, tá? Isso aí é vírus. Se lasca, tá ok? Olha só, primeira coisa, isso aqui não é vírus, tá? Então, você que nunca viu nada sobre esse tema, nós vamos já começar a desmistificar algumas coisas para concurso público. Primeiro, quando a gente está falando de código malicioso, o famoso malware, tá? Quando a gente está falando de malware ou código malicioso, o que é isso, galera? Isso aqui vai ser um software, tá? Um software ou, tá? Ou parte de um software. Tá certo? Então, ou vai ser um software completo, tá beleza? Ou parte de um software que se integra a outros softwares, tá beleza? E danifica ele. Tá certo? Então, quando a gente fala de código malicioso, a gente está falando de um software, né, um programa, ou parte de um software, tá? Um software que, por exemplo, esteja infectado. Qual que é a finalidade, tá? A finalidade, basicamente, né, é causar algum dano ao usuário, tá? O nome é código malicioso, malware, ou seja, ele é do mal. Então, o objetivo do código malicioso, ele é um software, ou parte de um software, que ele vai ter um objetivo, né, sempre de causar algum dano ao usuário, tá? Esse dano pode ser o quê? Danificação de arquivo, danificação do sistema operacional, pode ser roubo de informações, tá certo? Roubo de identidade, então vai causar algum tipo de dano no usuário, tá? Deixar a máquina mais lenta, consumindo recursos computacionais, tá certo? Então, é um código malicioso que causa algum tipo de dano ao usuário, tá? Geralmente instalado sem o consentimento deste, tá ok? Geralmente ele vai ser instalado sem um consentimento deste, certo? Então, isso é um código malicioso, tá ok? E aí, o que acontece? A gente tem vários códigos maliciosos. Conforme a sua atuação, conforme o seu tipo de atuação, a gente tem as classificações dos códigos maliciosos, tá ok? Então, a gente pode classificar os códigos maliciosos conforme a sua atuação, beleza? Então, existe um código malicioso que rouba informações do seu computador, seja a tecla que você digita, seja as telas que você acessa. Esse é um código malicioso espião, tá beleza? É o spyware, tá beleza? O spyware é um código malicioso espião, tá certo? É um código malicioso. Logo, aqui não falou nada de espião. Aqui falou, consiste em um programa completo, tá? Gravem isso, completo, que se replica de forma autônoma, tá beleza? Essas são as características desse código malicioso aqui. Então, não é spyware, beleza? Ok. Existe outro código malicioso que ele tem a função de sequestrar arquivos do seu computador, tá? Sequestrar esses arquivos e cobrar um resgate, tá? Basicamente, o que ele faz? Ele tem ali um algoritmo que na hora que ele infecta um arquivo, infecta uma pasta, infecta uma unidade de disco do seu computador, ele impede que você acesse esse arquivo, essa pasta. E aí, para você acessar, você vai ter que pagar um resgate, tá beleza? Esse código malicioso que sequestra um arquivo e cobra um resgate, a gente chama ele de ransom, tá? Ware, beleza?
Ransomware. A gente tem também o código malicioso, que, por exemplo, ele é um software, você baixa um software legítimo, só que neste software, né, na hora que você executa ele vai por trás executar uma ação ilegítima. Ele vai instalar um outro software que você não alterou, tá beleza? Que você não autorizou, que você não solicitou. Isso é o cavalo de Troia, tá beleza? Ou Trojan, tá? Ou Trojan. Certo? O cavalo de Troia, ele vai ter uma surpresinha, né? Lá da Grécia Antiga, o cara deu um presente para os gregos, né? Para os gregos, enfim. Aí se foi, se não foi, não foi. Deu presente para os caras lá, era um cavalão gigante, beleza? Só que dentro desse cavalo de madeira tinha vários soldados, né? E esses soldados saíram à noite e desceram o cacete na cidade, tá, beleza? Então, ou seja, eles acharam que estavam ganhando uma coisa, mas por dentro tinha outra. Esse é o tipo de código malicioso. Tá, você acha que você está instalando um software para fazer, por exemplo, edição de imagem, mas aí na hora que você está editando esse software usando, ele também está lá minerando Bitcoin, tá beleza? Ou seja, você não autorizou, mas ele está minerando Bitcoin para um outro terceiro, tá ok? Então, cavalo de Troia. Aí a gente tem, olha só, dois códigos maliciosos que as bancas, principalmente a FUNMAC, gosta de perguntar a diferença deles. Nós temos o vírus, tá beleza? E nós temos o worm, certo? Olha só, galera, no dia a dia nós chamamos tudo de vírus, tá? No dia a dia nós chamamos tudo de vírus, tá? Tudo a gente chama de vírus. Meu computador tá com vírus, meu celular tá com vírus, peguei vírus, vírus, tudo é vírus. Olha só, vou te falar o seguinte, existe um código malicioso com uma atuação específica que nós podemos chamar de vírus, tá ok? Então, quando esse código malicioso tiver essa atuação específica, ele vai ser vírus, tá? Por que que hoje em dia a gente chama tudo de vírus? Porque no passado esse era o código malicioso mais comum, tá beleza? Hoje a gente tem vários, tá? Hoje a gente tem vários códigos maliciosos, mas esse era o mais comum. Então, por isso que a gente chama tudo de vírus. Por que que a gente chama de antivírus, tá beleza? Por quê? Porque é um software feito para primordialmente eliminar vírus. Mas hoje esse software, inclusive, já atualizou de nome. Hoje a gente chama de anti-malwares, tá? Os antivírus, a gente chama eles de anti-malwares. Por quê? Porque hoje existem vários códigos maliciosos, vários malwares. Então o antivírus, ele não elimina só vírus, ele elimina outros malwares, tá beleza? Então o vírus é um código malicioso, é um tipo de código malicioso, é um malware, tá beleza? E aí qual que é a característica do vírus? O vírus, ele é um software incompleto. Tá beleza? O vírus, ele é um software incompleto. O que que o vírus faz? Ele é um programa incompleto, ele é como um vírus da vida real. Ele infecta outros arquivos, tá? Outros arquivos, e aí esses arquivos, quando eles são executados, que o vírus que está nele que vai ser executado também e vai infectar outros, beleza? Então o vírus, ele sempre precisa de um hospedeiro, porque ele é incompleto, tá? Então ele precisa de um hospedeiro para se replicar, tá certo? Então ele precisa de um hospedeiro para se replicar e ele precisa de que o hospedeiro no qual ele está hospedado esteja em execução para que ele possa infectar outro arquivo. Então se eu tenho um arquivo do Word infectado por um vírus, se eu não executar, tá? Se eu não executar esse arquivo, ele não vai infectar outros, tá certo? Por quê? Porque ele necessita que o hospedeiro esteja em execução, tá? Então, o vírus, ele é um código malicioso incompleto. Ele precisa inserir sua cópia em outro arquivo, em algum outro arquivo do computador, para que aí ele possa se tornar parte dele. Igual o vírus da vida real. O vírus da vida real, ele só funciona estando dentro de outro organismo, tá beleza? Então, por isso chama vírus incompleto. E aí, o worm, ele é o completo, tá beleza? O worm, ele é o completo. Ele é aquele que cria cópias de si mesmo, tá? Então, ele é um programa completo e ele vai criando cópias de si mesmo. Galera, o worm, ele não tem o objetivo de infectar outros arquivos, tá? A única função, a função principal, na verdade, do worm é ele se multiplicando, criando vários arquivos dele mesmo, várias cópias dele mesmo, até ele consumir todo o seu poder de processamento, até ele consumir o poder de processamento da sua máquina, e aí ele transborda para a rede, tá beleza? E ele vai buscar
outras máquinas na rede para que ele possa infectar, tá beleza? Então o worm, ele é um vírus completo, autônomo, que se auto-replica, tá beleza? Ele replica de forma autônoma, tá? Então ele é auto-replicante. Como ele é completo, ele não precisa de um hospedeiro, tá certo? E a sua função não é infectar outros arquivos, tá certo? Então, nos restou como correto a letra A, tá beleza? E o spam, professor? O spam não é código malicioso, tá? Não é código malicioso. O spam são mensagens, tá? Que são enviadas de forma massiva, tá beleza? Muitas vezes para vários destinatários ao mesmo tempo, tá certo? E aí, essa mensagem, esse spam, pode ser só um conteúdo inútil, tá beleza? Como também, às vezes, pode conter um código malicioso, um direcionamento para um phishing, alguma outra coisa, tá? Mas o spam não é código malicioso, tá? O spam não é código malicioso. Se a gente falou em spam, spam não é código malicioso, tá ok? Deixa eu só ver esse pincel aqui. Deixa eu ver esse outro aqui. Acho que esse aqui tá um pouquinho melhor, beleza? Então, ok. Questão aí, certo? A letra A, tá? Ó, o slide aqui, né? Se você quiser parar aí e tirar até um printzinho, tá beleza? Se você quiser tirar um printzinho, aqui, o que é o worm, tá beleza? É um programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, tá certo? Ele vai criando cópias de si mesmo e aí ele vaza, né? A gente diz, né, no jargão, que ele vaza pelas portas de rede do computador e aí ele vai infectando outros arquivos na rede, tá certo? Ele envia cópias de si mesmo. O worm se propaga pela execução direta de suas cópias. É como uma bactéria, tá? O worm é como uma bactéria. A bactéria, na vida real, o que ela faz? Ela se divide em duas. Ela vai se dividindo, até chegar ao infinito, tá beleza? O worm é a mesma coisa. O vírus, né, é um programa ou parte de um programa de computador que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivos. Então, gravem isso. O vírus se propaga inserindo cópias de si, tá? Ele tem que inserir sua cópia em um outro software, tá? O vírus depende da execução do programa ou arquivo hospedeiro, tá certo? Então, olha só, para essa comparação. Ó, vamos lá. Vírus, o que a gente viu? Ele é incompleto, tá? Vírus é incompleto. O vírus, opa, deixa eu ver como é que tá aí, tá ok, né? Tá dando pra ver. O vírus, eu acho que esse outro pincel preto, tá, esse pincel preto que vai ser esse mesmo. O vírus necessita, tá, de um hospedeiro, tá ok? Então, o vírus, ele necessita de um hospedeiro, ele vai infectar um arquivo, ele vai ser parte daquele arquivo, ele vai ser parte daquele software, tá? Então, ele é incompleto. O fato dele ser incompleto faz com que ele necessite de um hospedeiro. O vírus, tá? Então, ele necessita de um hospedeiro. O vírus também, ele não é, tá? Ele não é tá? Olha só. Executável. O que seria isso? É aquele cara que executa autonomamente. Autonomamente, como diria meu avô. Não, é aquele cara que executa autonomamente. Autonomamente. Tá beleza? Por quê? Porque ele não é auto-executável. Ele depende da execução do hospedeiro, tá? Ele depende execução, tá? Do hospedeiro, tá certo? E aí, o objetivo do vírus, né? O objetivo do vírus é danificar arquivos, tá? Então, ele danifica arquivos, tá certo? Então, isso aqui são as características básicas de um vírus, tá ok? Características básicas de um vírus. Características de um worm, galera. Completo.
ele é um camarada, ele é um software, ele é um programa completo, tá beleza? Vamos colocar aqui, incompleto. Vamos colocar. Ele insere cópias, tá? Ele insere, deixa eu pegar aqui. Ele insere cópias, tá beleza? Então, o vírus, ele insere cópias. O Worm, ele é um programa completo, tá ok? O Worm, ele é um programa completo. Ele não, tá? Vamos colocar aqui, não necessita, tá? De hospedeiro, tá ok? Ele é auto-executável, tá certo? Ele executa automaticamente, tá certo? Ele cria cópias de si, tá ok? Ele cria cópias de si. Se propaga pela rede. Pela rede de computadores. E ele esgota recursos computacionais, tá? Ele vai se multiplicando até encher o seu HD, consumir seu processamento, tá ok? Tá certo? Então aí nós temos um Wormito, tá certo? Então essa é a diferença desses dois camaradas. Grave isso, tira um print, coloca no material de vocês, que vocês vão precisar disso para a prova, tá beleza? Olha só, aqui ó, eu ainda trouxe, né, tipos de vírus, né? No edital de vocês fala aí tipos de vírus e tudo mais. Basicamente nós temos aí os mais falados na literatura, né? Nós temos aqueles vírus que são propagados por e-mail, nós temos os vírus de script, tá? Que vão ser executados através de linguagens de script, JavaScript, VBScript, tá ok? Nós temos os vírus de macro, né? Que executam nas macros do Word, do Excel, do PowerPoint. Nós temos vírus, né, de telefone celular, enfim, esses aqui são os principais, tá ok? Aqui é a definição de cavalo de Troia, né? É aquele programa que, além de executar as funções para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções. Como eu disse, né? Você tem lá um editor de vídeo, que quando você está executando ele, ele edita vídeo e minera Bitcoin para um Zé Ruelinha da internet, tá ok? Então tome muito cuidado aí com os softwares que vocês baixam. Nós temos aqui, né, o spam é um termo comum da internet que não só faz referência direta a e-mails indesejados. Tá vendo? Então, o spam está ligado com e-mails indesejados, né? E-mails enviados massivamente, com conteúdo, às vezes, pornô, né? Pornográfico. Às vezes, com conteúdo você vai ficar muito rico, atualize seus dados bancários, então só spam, né? Ou então, tipo, só piadinha, só coisa que, enfim, que você não solicitou. Basicamente é o e-mail que você não solicitou, tá? Então, ele também pode ser, o spam pode ser o ato de você falar coisa demais sem necessidade. Então, você vem aqui, eu tô aqui dando aula ao vivo, aí você fica comentando aí no YouTube. First, beleza? Dependendo, pode ser considerado spam. Porque o que o first tem a ver com essa aula? Nada, né? Você vai lá e comentou primeiro. Isso não tem nada a ver. É até legal os outros comentar, mas isso é uma forma de spamar, ou seja, é um comentário que necessariamente ele não agrega nada, tá? Quando a gente fala spam, o spam não é um código malicioso em si, tá certo? Olha só, o outro código malicioso, né? O spyware, que é espião, tá beleza? A gente tem os três tipos, o keylogger, que obtém as teclas digitadas, o screenlogger, que tira foto da tela no clique do mouse, e o adware, tá? Esse aqui só projeta propaganda na sua tela, beleza? E aí, nós vimos todos esses conceitos, tá? Nós vimos todos esses conceitos. Vamos para essa questão 12 aqui, que aí a gente resolve a questão 2, dá uma pausa para tomar uma água e volta para a gente continuar as nossas resolução de questões, tá beleza? Olha só,
fragmento de programa que é unido a um programa legítimo com a intenção de infectar outros programas. Então, olha só, isso aqui é o fragmento de um programa, tá? Fragmento de um programa legítimo com a intenção de infectar outros programas. Então, o que eu falei para vocês? Olha só, o vírus, ele pode ser, olha só, o código malicioso ele pode ser um programa completo ou ele pode ser parte de um programa, tá? Que tenha uma intenção maliciosa, que é esse cara. E qual que é o código malicioso que é incompleto, que se torna parte de outro software? É o vírus, tá beleza? O código malicioso que se torna parte de outro software é o vírus, beleza? Spiders, galera, spiders ou crawler também, né? Crawler, bot, é o camaradinha que fica varrendo a internet para buscar as páginas da internet e preencher bancos de dados, indexadores, né, por exemplo, do Google, tá? Para facilitar a nossa pesquisa, tá? Então, o crawler, os spiders são algoritmos que varrem a internet e eles identificam conteúdos relevantes e colocam esses conteúdos nas bases de dados de pesquisa do Google, tá beleza? E os cookies, né, são os arquivos que os sites armazenam no seu computador quando você acessa um determinado site, tá? Os cookies vêm através dos navegadores, tá beleza? Então, você está lá no navegador, acessando a internet, acessou um site, aí esse site ele grava um cookie. O que tem nesse cookie? Informação de acesso, usuário e senha, enfim, tempo que você ficou na página, as páginas que você acessou, várias informações podem ser gravadas aqui, tá beleza? Hoje, né, todo site que você entra, já vem um aviso gigante aqui que esse site usa cookies e não sei o que, e você tem que aceitar aqui, tá beleza? Então, isso aí é o cookie, beleza? Ficou tranquilo resolver essa questão. Ó, seguinte, vou dar uma pausa aqui pra gente tomar uma água, pra gente dar uma respirada, tá? A gente viu já os conceitos muito importantes. Vamos continuar falando de pragas virtuais, tá certo? Vamos continuar aqui pegando esse conceito, mas a gente vai dar uma descansada, tá? A gente vai dar uma descansada, 5 minutinhos aí, para você pegar o seu café, pegar a sua água, tá? E aí a gente volta, continuamos falando de pragas virtuais, tá? Vamos resolver mais questões e aí a gente continua destrinchando esses conceitos, tá beleza? E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Água Formosa, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas pra minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver que tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei, vou pegar o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara, pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filminho sem pipoca não é filme não, ó. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa! We're gonna make a fortune with this place. Calma, Robson, isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, o Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson, bem melhor que futebol,
Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais, tudo de graça, filho, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Fala comigo, meu querido aluno. Estamos de volta aqui no YouTube do Monster para continuarmos com a nossa aula aí sobre vírus, worms, pragas virtuais em geral, tá beleza? Então, vamos continuar aqui a segunda parte. Então, se você já tomou o seu café, se você, já deu aquela goladinha no café para dar uma acordada, beleza? Se você é mineiro e vai fazer essa prova da BCMG, você tem que estar com o café do lado, hein? Mineiro e café é tudo a ver, tá ok? Então, pega seu café aí, tá? Coloca aí do lado pra gente continuar a nossa aula aí, continuar falando desse tema, que assim, é quase certeiro que vai vir uma questão disso, tá, galera? É quase certeiro. Eu não vou falar que vai vir, né? Porque, enfim, eu não sou vidente. Tem gente que gosta de ser vidente. Eu gosto de trabalhar com estatística. Estatisticamente falando, existe uma possibilidade muito grande de vir uma questão sobre este tópico aqui, que está lá no seu edital, tá? Então, vamos ver aqui mais sobre o tema de vírus, worms e pragas digitais, tá ok? Olha só, essa questão de número 3, ela traz o seguinte para a gente. O tipo de malware que modifica ou substitui um ou mais programas existentes para ocultar o fato de um computador tenha sido comprometido, ocultando vestígios de ataque, galera, então olha esse código malicioso. Ele é um código malicioso mais complicadinho. Esse cara aqui é barra pesada. Então olha só, é o tipo de malware que modifica ou substitui um ou mais programas existentes. Então esse camarada aqui, ele atua modificando ou substituindo programas, tá certo? Para ocultar o fato de que um computador tenha sido comprometido, tá? Então olha só, ele oculta o comprometimento do computador, ocultando vestígios de ataque, tá beleza? Galera, vou perguntar, no seu dia a dia, você que tem computador em casa, ou você que já viu alguma coisa aí de informática e tudo mais, você já ouviu falar de uma coisa chamada crack? Vou craquear o Windows, vou craquear o Office, o Word, Excel, vou craquear o programa de edição ali, vou craquear... Já ouviu falar nisso? O crack que você usa lá no seu computador, ele é o quê? Ele é um código malicioso. É por isso que você desativa o antivírus. Ele é um código malicioso. O que ele faz? Ele vai lá, modifica os arquivos de um programa ou mais existentes. Quais os programas? O Windows, todos os programas do pacote Office, beleza? Então ele modifica. Para quê? Para ocultar o fato de que aquele computador foi infectado. Então você infecta aquele computador, você muda várias coisas lá nos registros do Windows, desativa o antivírus, muda várias coisas. E aí, para mudar essas várias coisas, você faz alterações muito profundas, e aí ele tem que arrumar um jeito de ficar escondido ali, tá certo? Ele tem que arrumar um jeito de ficar escondido, dessas alterações ficarem escondidas, para o antivírus não barrar, tá beleza? E aí ele tem que ocultar o seu vestígio, ele tem que ocultar o vestígio de que o computador foi atacado, tá? De que aquele código, de que aquele software foi craqueado. Por quê? Porque senão o antivírus vai eliminar esse código malicioso. Senão, o próprio software vai parar de funcionar, tá certo? Então, olha só, esse é um código malicioso que ele infecta o computador, ele altera o computador, tá beleza? E as alterações que ele faz permitem com que ele se esconda, ou com que ele esconda outro código malicioso, tá certo? Então, ele fica, depois que ele infectou o computador, é muito difícil você detectá-lo. Tá beleza? Por quê? Porque ele já fez alterações para ele ficar oculto. E um detalhe, as alterações que ele faz, se você desinstalar o software, elas não mudam, elas continuam lá, tá certo? Então, se você eliminar o código malicioso, né, no caso,
Se você eliminar o código malicioso, elas continuam lá. Então imagina que você craqueou o Windows. Você vai lá e elimina o crack, você tira. Mas as alterações que esse camarada fez lá no seu Windows, elas vão continuar. Você pode eliminar o crack, mas as alterações, os arquivos que ele apagou, os arquivos que ele alterou, vão continuar lá no Windows, todos danificados, todos alterados. E aí como é que você faz? Você tem que reinstalar o software novamente. Então só eliminar esse código malicioso não reverte o dano que ele fez. Tá certo? Então, eliminar esse código malicioso em questão aqui não reverte o dano que ele fez. Tá certo? Então, as alterações desse código malicioso persistem, tá certo? Depois que ele alterou, independente de ele estar ou não no computador, as alterações que ele fez persistem, tá beleza? E que código malicioso é esse? Ó, nós vimos que isso não é o cavalo de Troia, tá? Nós vimos que não é o spyware e nem o worm. Logo, é o rootkit, tá beleza? O código malicioso que faz esse tipo de alteração é o rootkit, tá certo? O rootkit ele é considerado, né, um conjunto de programas e técnicas, porque ele é muito avançado, ele faz alterações profundas, tá? Então, olha só, a característica deles, permite esconder e assegurar a presença de um invasor. O que ele fez? Ó, ocultar o fato que o computador tenha sido comprometido, ocultando vestígios de um ataque. Permite esconder e assegurar a presença do invasor, tá beleza? Então, ele oculta os vestígios de um ataque, tá beleza? E aí o antivírus, ele não apita, tá beleza? Então, isso aqui é o rootkit, muito cobrado em prova, tá beleza? Olha só, mais uma questãozinha aqui, ó, pra gente trabalhar. Vamos falar o seguinte, 1, 2, 3 alternativas, né? Olha só, 3 alternativas. Questão de número 4. Analise as seguintes afirmativas sobre ameaças à segurança na internet, tá? Ó, na última prova da PCMG, a gente teve, né, uma questão parecida com essa, só que ela foi muito mal formulada e foi anulada, tá? Então fiquem atentos, tá? Principalmente nisso aqui, ó, que nós vamos ver, tá? Em farming, tá certo? Então vamos lá. Seguinte, Cavalos de Troia são programas que atraem a atenção do usuário e, além de executarem funções para as quais foram aparentemente projetados, também executam operações maliciosas sem que o usuário perceba. Galera, correto, tá? Nós vimos isso aí na definição de cavalo de Troia. O cavalo de Troia, ele executa algo para o qual ele foi planejado, mas também executa algo por trás, ou instala algo por trás, beleza? Pode ser uma das duas opções. Ou ele pode executar outras funções para a qual ele não foi projetado, né, ou não deveria ter sido projetado, ou ele pode instalar outros softwares, né, junto dele, tá? Quem é mais velho, por exemplo, vai lembrar do Baidu, né? O Baidu tinha softwares que você instalava o software e ele automaticamente instalava o Baidu no seu computador. Você não tinha nem a opção de escolher não instalar o Baidu. Era um inferno, tá beleza? Isso era um inferno. Mas isso é um cavalo de Troia, tá ok? Spyware são programas que coletam informações sobre as atividades do usuário do computador e transmitem essas informações pela internet sem o consentimento do usuário. Tá certo, galera? O spyware, ele vai coletar informação, tá? E vai transmitir essa informação para o seu dono, tá? Para o camarada, para o seu controlador, tá? Então, ele é um espião. Qual que é a função de um espião, galera? Roubar informações e entregá-las para alguém, tá certo? Então, quem que é esse alguém? É o controlador desse spyware, é o cara que é responsável pela infecção. Então, ele vai espionar o seu computador, roubar informações e transmitir através da internet para o controlador, tá certo? O spyware, galera, ele não tem também o objetivo de danificar o computador, tá? Não é um objetivo do spyware danificar o computador, danificar quaisquer arquivos. Ele é espião. Ele tem que ficar escondidinho, ele tem que passar despercebido pelo antivírus, tá? Então a função dele é o quê? Ficar escondido ali, moitadinho, tá? E passar despercebido. Veja que o spyware, ele fica escondido. O rootkit,
o desgramadinho do rootkit, ele consegue esconder a sua presença, ele consegue esconder a presença de outros, tá beleza? O rootkit consegue assegurar que outros programas possam invadir o seu computador, tá beleza? O rootkit, ele é mais, ele é super completo, né? Na verdade, ele é como se fosse aqueles camaradinha, né? Ponta de lança, né? Que a gente fala, que vai para abrir o caminho. O rootkit é isso, ele vai para abrir o caminho, só que ele é mais sorrateiro. Ele consegue se esconder e ele consegue esconder a presença de outros, tá beleza? O spyware, via de regra, né? O spyware, via de regra, ele se esconde para mandar informação. O rootkit se esconde para ocultar que o computador foi atacado, tá certo? Então, por exemplo, a gente pode combinar um rootkit com o spyware. Não tem problema, pode combinar os dois. Então, eu uso um rootkit para fazer alterações no sistema para que o spyware não seja detectado. Eu posso combinar isso, tá beleza? Então, lembre-se disso. O spyware, tá? É um programa espião que tem o objetivo de enviar informações para alguém, ok? E o farming. Galera, esse conceito, farming e phishing, vem sendo muito cobrado em prova. Olha só. Farming consiste na instalação de programas nas máquinas de usuários da internet para executar tarefas automatizadas programadas por criminosos cibernéticos. E aí? Tudo errado. Isso aqui tá tudo errado. Isso aqui não é farming, tá beleza? Consiste na instalação de programas nas máquinas de usuários para executar tarefas automatizadas. Quem que executa tarefas automatizadas, galera? Geralmente são os robôs, tá beleza? São robôs. Ok? Então, geralmente são robôs, tá? Não, a gente pode ter outros códigos maliciosos que se encaixam nessa categoria, tá beleza? Mas geralmente a gente pode colocar aqui os robôs, tá beleza? Então isso aqui não é farming, galera. Farming é outro conceito. Farming é um conceito de você redirecionar, tá? Farming é um conceito de redirecionar, tá? O usuário para uma página falsa, tá certo? Redirecionar o usuário para uma página falsa. Isso é o farming, tá? Ó, aqui, ó. Vamos ver as alternativas e aí a gente parte aí para as explicações, tá beleza? Ó. Questão de 1 e 2, tá certo? Correta é a letra A, tá ok? 1 e 2, beleza? Então, aquilo é o farm. O farm é o redirecionamento. Quando eu redireciono o cara para uma página. Professor, você não vai explicar melhor, não? Vou. Só que nós vamos resolver a questão 5, que aí nós vamos ver farming e phishing, tá ok? Olha só. Mais uma questão aqui. Então, relacionar, né? Relacionar essa coluna com essa. Deixa eu ver aqui, deixa eu passar aqui, ó. A sequência correta de cima para baixo é... Ah, tá, isso aí. Então, vou relacionar essa coluna com essa, tá? Vamos lá. A gente tem cavalo de Troia, worm, spyware e phishing. Mensagem eletrônica que simula um remetente confiável para obter informações confidenciais, como senhas ou números de cartões de crédito. Galera, isso aqui, ó, é o que a gente chama de phishing, tá? Isso aqui é uma característica do phishing, não é o phishing exatamente, não é a descrição do phishing exatamente, mas é uma característica do phishing, tá? Guardem isso que nós vamos ver. Programas espiões, programas espiões, spyware, tá beleza? Spyware, que capturam padrões de comportamento de usuários na internet e enviam essa informação a entidades externas. Beleza. Programas completos, o worm, que só se propagam para infectar o ambiente onde se encontra. Nossa, essas definições estão muito ruins, tá? Mas, enfim, nós vamos melhorar isso aqui. Fragmento de código, tá? Embutido em um programa para atrair a atenção do usuário e roubar senhas ou informações, tá beleza? Então, aí a banca bagunçou tudo aqui. Nossa senhora, remetente confiável, fragmento de código embutidos em um programa para atrair a atenção e roubar senhas e informações confidenciais, tá beleza? Simula um remetente confiável para obter informações confidenciais como senhas ou números de cartão de crédito. Isso aqui, galera, é o phishing, tá? Isso aqui vai entrar como cavalo de Troia. Isso aqui tá muito ruim, tá? Essa questão tá muito ruinzinha aqui, ó.
eu não tinha sacado isso aqui não. Isso aqui ficou muito ruim, a banca mandou muito mal aqui, mas enfim. Ó, o que importa pra gente é a gente comparar o phishing e o farming, tá? Ó, 4, 3, 2, 1, tá? 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1, letra D, tá ok? Opa, questão de número 4. 4, 3, 2, 1, letra D, beleza? Ó, 4, 3, 2, 1. A real mesmo, galera, que realmente essa parte aqui final, cavalo de Troia, fragmento de código embutido em um programa para atrair a atenção do usuário e roubar senhas ou informações confidenciais. Cara, isso aqui tá muito ruim, tá? Isso aqui pra cavalo de Troia, tá? Isso aqui tá fraco, tá? Isso aqui tá muito fraco. Beleza? Os outros, tá ok. Isso aqui tá ok, isso aqui tá ok, isso aqui também tá ok para phishing. Agora, isso aqui para cavalo de Troia tá muito fraco, até porque a intenção do cavalo de Troia não é 100% roubar informações, tá beleza? Então, beleza, a letra D, né, é a mais correta, tá? É a mais correta, é a letra D. Mas por que eu trouxe isso? Para a gente fazer a comparação entre phishing e farming, tá? Galera, lembra que eu falei que spam não é código malicioso? Phishing e farming também não são códigos maliciosos. São técnicas, tá? São técnicas, são meios de nós tentarmos fraudar, de nós tentarmos roubar informações, dados pessoais de usuários, tá ok? Então a gente tem o phishing e a gente tem o farming. Phishing de pescar, tá? Farming de farmar um recurso, tá? Quem joga, né? Quem já jogou algum jogo, a gente tem um conceito de farmar, obter recursos, tá certo? Então, olha só, quando a gente fala de phishing, né? O phishing é uma técnica que eu utilizo para obter dados pessoais de usuários, como dado de conta bancária, dado de cartão, tá beleza? Quando você recebe um e-mail, você precisa atualizar seus dados bancários, tá ok? Você precisa atualizar seus dados bancários. Clique aqui para atualizar. Esse e-mail vem lá do banco, não vou fazer a propaganda, né? Mas existe um banco chamado Nubank, né? Olha lá, Nubank, beleza? O banco chama Nubank. Aí, o e-mail, lá no e-mail tá escrito Nubank, tá ok? Ou seja, isso é um phishing. O cara, ele tá usando uma isca para tentar te levar para uma página falsa para você informar os seus dados, para ele roubar esses dados. Então, esse cara, ele manda um e-mail, tá? Ele manda um e-mail, esse e-mail é falso. Aí, se você clicar nele e deixar suas informações, ele vai roubar os seus dados, tá certo? Então, isso é o phishing, tá? O phishing é quando eu utilizo uma isca, essa isca pode ser uma propaganda, pode ser um e-mail, tá certo? E aí pode ser vários tipos de e-mail, e-mail de propaganda, de promoção, de atualização de dados, tá? E aí eu clico nesse e-mail, nesse link que tá lá no e-mail, e eu vou para uma página falsa, tá certo? Então, o phishing é o tipo de fraude por meio da qual o golpista tenta obter dados pessoais e financeiros pela utilização, né, de meios e técnicas de engenharia social, tá? O que é engenharia social? É eu tentar te enganar, né, com as palavras, digamos assim. Então, o que é engenharia social? Imagina que eu chego na empresa e falo: ei, Joana, quero falar com o José, tem uma reunião marcada. E a Joana não sabe de nada e me passa para dentro. Só porque eu falei com propriedade. Ou seja, eu utilizei da engenharia social, do medo da Joana para poder entrar na empresa, tá certo? Então, a engenharia social é quando a gente usa as falhas humanas, né, para invadir sistemas, tá ok? E aí, olha só, phishing, né? Para atrair a atenção do usuário, as mensagens apresentam os diferentes tópicos e temas, normalmente explorando campanhas de publicidade, serviço, a imagem da pessoa e assunto de destaque no momento. O phishing utiliza uma isca, phishing utiliza uma isca para pescar a atenção do seu alvo e direcionar para um site. Então, o phishing, ele funciona da seguinte maneira, tá beleza? O phishing, ele tem, digamos, 3 etapas. Ele tem o e-mail, tá? Ele tem a atenção do usuário, o usuário viu o e-mail, obteve a atenção, ele clica nesse camarada e ele é redirecionado, tá, para um site falso, beleza? E esse cara é redirecionado para um site falso, tá? Então, o phishing funciona assim.
eu vou dar uma isca para esse cara clicar e aí eu levo esse cara para um site falso, tá? Então eu tenho uma isca, tá ok? Eu tenho uma isca e aqui eu tenho um site falso, aonde eu vou obter as informações pessoais desse camarada. Isso aqui é o phishing, tá beleza? Então o phishing trabalha com uma isca, tá? Então esse cara tem que clicar, esse cara tem que ele fazer a ação de clicar para ser redirecionado, tá? Então ele tem que clicar. Existe uma ação do usuário aqui de acessar o e-mail, ser um curioso e se lascar lá na frente, tá beleza? Isso aqui é o phishing. Ok. Aí a gente tem um outro conceito, que é o conceito de farming, tá beleza? O farming, ele vem da palavra phishing, tá beleza? O farming vem de phishing, só que ele é um ataque mais avançado, tá? Não muito comum, porém ele é um ataque mais avançado. O que o farming é? O farming é quando um hacker criminoso, tá? Direciona, tá certo? Agora aqui não existe o meu clique no e-mail, no link do e-mail para eu ser redirecionado, tá? Eu tô falando e-mail aqui, galera, mas pode ser qualquer outra mensagem. Pode ser mensagem de celular, mensagem de WhatsApp, tá beleza? Mensagem no Facebook, tá certo? Tô falando e-mail como um exemplo. Então o farm é quando o hacker ou criminoso direciona o usuário da internet para um site falso, em vez de legítimo. Então o farming é o direcionamento, tá? Então, no phishing, eu tenho uma isca para levar esse cara. O farm é um direcionamento direto. No farm, quando o cara digita lá www, né? Ponto qualquer coisa, quando esse cara digita lá, ele vai ser redirecionado para um site falso, tá beleza? Então, esse cara, ele vai estar digitando um endereço correto. Porém, ele vai ser redirecionado para um endereço falso. Isso é o farming, tá? O cara, ele está digitando o endereço correto, mas ele vai ser redirecionado para um endereço falso. E por que isso acontece, galera? O farming utiliza uma técnica de DNS Cache Poison, ou envenenamento de cache de DNS, que consiste no corrompimento do DNS em uma rede de computadores, para que a URL de um site aponta para um servidor diferente do original, certo? O farm ignora a isca, tá? Então lá no phishing eu tenho a isca, no farm não tenho. E envia as vítimas para o site falso sem o seu conhecimento ou consentimento, tá certo? Como as vítimas estão digitando os URLs, né, ou as URLs em vez de clicar em links de um e-mail suspeito, é menos provável que elas detectem fraude, tá certo? Então o farming é essa técnica aqui. Professor, como é que eu sei que eu não caí no farm? Galera, fica atento ao site, tá beleza? Às vezes você vai entrar no site do banco, eu sempre faço isso, testo uma senha falsa antes, tá? Testo uma senha falsa antes. Se ela for barrada, tá? É porque aquele site ali, ele provavelmente é original. Vê se tem um cadeadinho lá de segurança também, tá beleza? Vê se tem um cadeadinho de segurança. Testa um nome de usuário falso, uma conta falsa, testa tudo isso, faz alguns testes, né? Toma cuidado para não bloquear a sua conta, tá? Mas faz um teste aí, alguma coisa, vê se não tem erro de português grosseiro, vê se as logos estão iguais, vê se a página tem simetria, né? Se está tudo posicionado corretinho, vê se não tem uma distorção de cores, tá beleza? Fica atento nisso, tá ok? Porque isso é o farming, você só vai saber mesmo, né? Se você observar, só assim que você vai sair fora. E aí, né, aqui eu trouxe para vocês, para a gente só fazer uma comparaçãozinha rápida de como eles funcionam, né? O phishing eu trouxe para vocês. Eu tenho um e-mail, tá beleza? Esse e-mail, ele me chama a atenção, tá ok? Ele me chama a atenção, eu clico, e aí eu vou para um site falso. Tá beleza? Então aqui eu tenho a presença de uma isca e eu tenho a minha ação de clicar. Tá beleza? Então eu tenho a presença de uma isca e eu tenho a ação de clicar. O farming, galera, ele funciona o seguinte. Quando a gente está na internet, a gente tem uma coisa chamada servidor DNS, tá? Beleza? A gente tem uma coisa na internet chamada servidor DNS. Esses servidores DNS, eles contêm uma vinculação do endereço, tá? Do endereço do site, tá?
do endereço do site ao endereço IP no qual esse site se encontra, né? Que representa o servidor no qual esse site se encontra, tá beleza? Então, o servidor de DNS você vai ter lá, assim, a grosso modo, né? Ele vai ter uma tabelinha que vai estar escrito lá, monsterconcursos.com.br, tá no servidor, tá beleza? Tá no servidor 192.68.0. Porque todo site está no servidor, tá? E aí, quando a gente está trafegando informações pela rede, a gente trafega essa informação através do endereço IP, tá certo? Então a gente utiliza lá o protocolo IP para enviar esses dados. Quando a gente digita monsterconcursos.com.br, isso é para nós facilitarmos o nosso entendimento perante aquele site. Para nós, seres humanos, é mais fácil decorar o nome do site do que o endereço IP no qual aquele site se encontra. Então, quando você digita monsterconcursos.com.br, na verdade, você está acessando esse endereço aqui, que é onde o site do Monster está. E essa informação, ela fica no servidor DNS. Então, o servidor DNS, ele vincula um nome de um domínio a um endereço IP. Lembra, que é mais antigo, né? Antigamente a gente tinha vários problemas. Altera o DNS aí do Google para 8.8.8.8, 8.8.0.0. Enfim, a gente fazia as alterações dos servidores DNS. E lá nesses servidores DNS tem toda essa vinculação. Aí a gente tem o que a gente chama de cache, tá beleza? O cache é uma memória temporária, tá? É uma memória temporária que, em vez de toda vez a gente ir lá no servidor DNS principal, existem vários servidores DNS na internet e tem aqueles que são os principais. Em vez de a gente ir toda vez no servidor principal, eu armazeno essa informação localmente, tá ok? Eu armazeno essa informação localmente. E aí, o que acontece? O que o farming faz? O cara vem e altera essa informação local, tá beleza? Ele altera o cache do servidor. Tá ok? Ele altera o cache do servidor. E aí, quando ele altera esse cache, pelo fato dessa informação já estar em cache, ele não vai lá buscar lá no outro servidor principal, tá beleza? Ele busca aqui no cache. E aí o cache está envenenado, tá certo? De tempos em tempos, o próprio servidor limpa esse cache e coloca novas informações. E aí o redirecionamento para, tá beleza? Então, como que funciona? Você tem o seu computador, tá beleza? Você faz uma requisição para acesso a um servidor DNS, tá beleza? Esse servidor DNS, ele vai requisitar em outro servidor que a gente chama de mandatório, tá? Ele vai requisitar essa informação em outro servidor DNS mandatório. Aí esse servidor manda essa informação para aonde esse cara tá. Aí o servidor DNS armazena em cache, tá beleza? Aí ele retorna o endereço para o seu computador. E aí o seu computador acessa a página, tá beleza? Tem todo esse processo aí, só para você fazer um acesso, tá certo? E aí quando a gente tem o farming, esse cache aqui, ó, é envenenado, tá beleza? Por quê? Porque esse camarada não vai mais aqui, porque ele já tem essa informação em cache. Aí quando você envenena esse cache, né, você troca essa informação aqui. E aí você é redirecionado para outra página, tá ok? Você é redirecionado para outra página. Então, basicamente, ele faz isso. O farming, né? Você vai digitar o site certo, mas você vai ser enviado para uma página falsa, uma página errada, tá? Então, o farming, ele está ligado ao redirecionamento, tá? Redirecionamento. Então, ó, quando eu estou redirecionando o usuário, eu estou falando de farming, tá beleza? Quando eu estou redirecionando o usuário, eu estou falando de farming. Então, o farming, ele altera, né, essa questão lá do DNS. Ele não altera essa tabela, tá? Ele só altera o cache. O cache é a informação temporária. Com o tempo, né, esse cache aqui, ele tem um tempo de vida, né? A gente fala que ele tem um tempo de vida. Então, de tempos em tempos, esse cache é limpo e novas informações são inseridas nele. Por quê? Porque, às vezes, o endereço do site ele pode mudar e tudo mais. Então, esse cache tem que ser limpo de tempos em tempos. Mas, enquanto esse cache não é limpo, tá beleza? Não é limpo, o que acontece? O camarada vai sendo redirecionado para a página falsa. Funciona desse jeito. Então, a gente, quando você faz uma requisição de um site, essa requisição vai para um servidor DNS. Esse servidor DNS, se ele não tem a informação desse site, o endereço IP no cache dele, ele vai lá num outro servidor que a gente chama de servidor mandatório, que aí esse cara tem todas as informações da internet.
dos endereços da internet. Aí esse servidor mandatório manda essa informação para o DNS, o servidor do DNS manda de volta para o usuário e o usuário acessa o site. Aí no meio do caminho, o farm, o cara lá, o farmer, né? Ele altera esse cache aqui, ó. Aí às vezes ele pode, inclusive, né? Ele pode verificar que nesse cache aqui não tem um redirecionamento para www.monsterconcurso. Ele não tem um redirecionamento, tá ok? Ele pode verificar que não tem um redirecionamento para monster.com, tá beleza? Pode ver, não tem um redirecionamento nesse cache. Então, vou inserir um redirecionamento falso no cache. Ele também pode inserir um redirecionamento falso. Ele pode tanto alterar algo que já está aqui, quanto inserir algo que não está aqui ainda, tá beleza? Então, ele consegue fazer isso, tá beleza? Então, quando a gente fala no farming, né, a gente fala nessa alteração do endereço lá no servidor DNS, tá? A gente fala no envenenamento do cache do DNS. Quando passar o tempo e limpar essa informação, volta tudo ao normal, tá certo? Então, farming é redirecionar, tá? Olha só, tá aqui no slide. Direciona, tá? Da internet para o site falso. O farmer direciona um usuário da internet para um site falso. Pode ser, vai ficar melhor, né? Redireciona, tá? Redireciona. Por quê? Porque ele estava em uma direção e foi mandada para outra, tá? Redireciona, fica melhor ainda. Então, ele foi para outra direção. Ele está querendo ir aqui e ele foi mandado para cá, tá beleza? Então, o usuário da internet para um site falso, em vez de um legítimo, tá? Então, o que acontece? O usuário digitou tudo certo, porém, ele foi tapeado, tá ok? Ele foi tapeado. Então, grave aí, né, os conceitos de phishing e de farming, porque a banca trouxe no último concurso. Só que ela trouxe muito mal e a questão foi anulada. Pode ser que a banca esteja com um amagozinho no coração e venha trazer algo mais pesado aqui, beleza? Então, galera, fechando a aula de hoje, a parte aí de vírus, worms, pragas virtuais, tá? Espero que eu possa ter ajudado você. Espero que você possa ter entendido e compreendido esses conceitos, tá? Desculpa, porque isso aqui é bem provável que venha cair em prova. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, podem ir lá no meu Instagram, pode me mandar um alô, pode me mandar um abraço, tá? Vai ser um prazer conversar com vocês, vai ser um prazer receber críticas, sugestões, elogios, pode ir lá, é sempre um prazer, tá beleza? Continue estudando, foco no objetivo de vocês, foco na PCMG, tá beleza? Muitas vagas. Cara, dá pra sair, dá pra passar, dá pra fazer muito. E não negligencie informática, não negligencie a parte de segurança da informação, tá? Não negligencie. Tem outros tópicos aqui dentro, não negligencie, porque isso deve vir pesado na sua prova, tá beleza? Então eu vou ficando por aqui, a gente se vê numa próxima. Tudo nosso e nada deles, meu querido!